Hoje nós estamos iniciando então uma nova série de vídeos que vamos falar a respeito dos ensinamentos do profeta vivo. Esses vídeos serão vários vídeos, ainda não sabemos quantos, né? O presidente Nelson tem muitos ensinamentos, mas vai ser uma série muito interessante a respeito dos ensinamentos dele para nós hoje. Então nós vamos abordar vários dos seus discursos, dos seus ensinamentos em outros lugares também, em serões, enfim. Tudo aquilo que ele ensinou nós vamos abordar aqui. E então meu nome é Eduardo Tomazini, eu estou aqui da Central das Escrituras para ajudar você a aprender mais sobre os ensinamentos do profeta vivo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa lá o sininho para receber as notificações, dá o seu like, também compartilha com as pessoas que poderiam se beneficiar com esse vídeo. E também, se você faça os seus comentários, que é muito interessante, eu gosto de ler os comentários. Então vamos falar um pouquinho sobre o primeiro discurso, vamos dizer assim, que o presidente Nelson fez quando ele foi apoiado como presidente da igreja em 2018, em abril de 2018, que foi uma sessão da conferência assim extraordinária, enfim. Aquela conferência geral foi maravilhosa, como tem sido todas, né? Mas aquela em especial devido ao seu apoio da primeira, né, de toda a primeira presidência e de alguns novos membros do Quórum dos 12. E no discurso do domingo, ele fez outros discursos para o sacerdócio, ele também fez algumas considerações iniciais naquela conferência, mas ele também ele fez um discurso no domingo, que para mim foi o discurso que me chamou muita atenção e que mudou muito o meu modo de pensar a respeito do assunto que ele tratou. Ele falou sobre, o tema do discurso dele revelação para a igreja, revelação para a nossa vida. Então ele conta como ele recebeu as revelações de chamar os seus conselheiros, de chamar o Elder Gong e o Elder Soares. Enfim, ele falou sobre como é que funciona a revelação para a igreja. E depois ele começou a falar sobre como que deve funcionar a revelação na nossa vida. E é isso que eu gostaria de abordar aqui hoje. E vou pegar alguns trechos do discurso dele para a gente estudar e vou comentando aí com você sobre eles. Ele disse o seguinte, né, numa parte do discurso, ele disse: uma das coisas que o Espírito tem repetidamente gravado em minha mente, desde que fui chamado como presidente da igreja, que era muito pouco tempo, né, que ele tinha acabado de ser chamado. O presidente Monson, acho que morreu em janeiro, não sei se foi dezembro ou janeiro, de janeiro de 2018, e aí, quer dizer, fazia pouco tempo. E agora ele está em abril, quer dizer, 2, 3 meses só. E ele diz assim, então, uma das coisas que o Espírito tem repetidamente gravado em minha mente, desde que fui chamado como presidente da igreja, é como o Senhor está desejoso de revelar sua mente e sua vontade. O privilégio de receber revelação é uma das maiores dádivas de Deus para seus filhos. Vamos focar um pouquinho nessa parte, né? Então ele está dizendo assim, olha, o Senhor, ele primeiro diz que o Espírito está falando muito na mente dele, né? Estava falando bastante, que o Senhor está desejoso de revelar a sua vontade e a sua mente. Ele não está falando isso só para ele como presidente da igreja, é óbvio que para ele muito, né? Ele deve, o tempo todo o Senhor está falando com ele, mas ele está falando para nós, porque depois ele diz, o privilégio de receber revelação é uma das maiores dádivas de Deus para seus filhos. Então, primeira coisa que a gente tem que entender sobre revelação
é que o Senhor quer nos revelar. E aí eu fiquei pensando assim, será que todo mundo entende bem o que é revelação? Porque quando a gente fala de revelação, parece ser algo muito extraordinário, né? Uma coisa assim, puxa, ver anjos, receber revelação é ter visões, é ter sonhos, é aparecer, né? Ter manifestações grandiosas, ouvir voz, enfim, muitas coisas. E tudo isso realmente é revelação. Porém, a revelação simplesmente é a comunicação do Senhor para conosco. Então, quando o Senhor fala com a gente, através do Espírito, ele está se revelando para nós. Então, revelação é a comunicação de Deus para com a gente. E existem muitas formas, o Senhor tem várias formas de se revelar. Agora, nós só temos um jeito de nos revelar para Ele, né? Ou da gente conversar com Ele, é orando. Então, ou a oração mental, ou aquela oração que a gente faz de manhã, de noite, enfim, quando a gente come. Então, a gente tem uma forma só de falar com Ele, mas Ele tem diversas para conversar com a gente. E revelação, então, tem que ficar claro que é a comunicação dele para com a gente. E como que ele faz isso? Ele faz isso de uma forma muito mais... diversas formas existem, como falei, mas a forma mais comum é colocar ideias na nossa cabeça e tocar o nosso coração. Essas duas coisas precisam se conectar. É a conexão entre mente e coração. Então, eu vou dar um exemplo. Quando eu assisto, eu já fiz essa experiência, faça que você vai ver que é interessante. Estou assistindo um filme e aí eu choro no filme. Eu sou chorão por natureza, né? Então eu choro fácil. Mas quando eu estou assistindo um filme e eu me emociono com o filme, por alguma coisa que acontece durante o filme, é interessante que eu sinto algo assim só na minha mente, né? Puxa, né? Aquela coisa. E a gente se emociona, ou talvez seja só no coração, né? Você fica ali emocionado. Mas não são as duas coisas juntas. Emoção é diferente de sentir o espírito. Então eu percebo, fisicamente falando, eu percebo que existe uma diferença. E agora, quando é revelação, eu sinto uma alegria muito grande. Eu sinto algo ardendo o coração e o Senhor falando na minha mente. Então é bem distinto o fato de você assistir um filme e se emocionar, né, como um exemplo, e o fato de você receber uma revelação. Então eu já fiz essa experiência e se você faça essa experiência, você vai conseguir distinguir uma da outra, o que é emoção e o que é revelação. Então é interessante isso. Ele continua, né, o presidente Nelson diz, por meio das manifestações do Espírito Santo, o Senhor vai nos ajudar em todos os nossos anseios justos. Bom, então a gente já sabe o que é revelação, como é que é revelação, e é importante lembrar que as manifestações sempre vêm pelo Espírito do Senhor, e ela vem, olha só, para nos ajudar em todos os nossos anseios justos. E isso é muito real para mim. Acontece isso de uma forma constante na minha vida. Tem acontecido de uma forma mais constante cada vez mais, né? Em que eu fui aprendendo com o presidente Nelson o que é revelação. Então a gente vai desenvolvendo isso, né? É interessante. Desenvolvendo essa habilidade de se conectar com o Senhor e de ficar recebendo dele instruções por meio do Espírito Santo. Isso é maravilhoso. Na minha vida tem sido... é difícil até de falar, né? De tão bom que tem sido na minha vida essa conexão com o Senhor. Mas uma coisa muito importante
é que Nefe ensina para nós como que a gente pode receber revelação. Ele ensinou que, lá em 1 Nefe 11:1, ele diz que a gente precisa desejar, que a gente precisa acreditar e a gente precisa ponderar. Essa é uma regra muito forte e é exatamente assim que funciona. Então você precisa querer receber revelação. Puxa, eu tenho desejo, eu quero receber revelação. Eu acredito, eu sei que o Senhor vai me responder, eu acredito nisso. E eu preciso, essa é uma parte importante que às vezes é esquecida, às vezes a gente quer revelação, a gente acredita que recebe revelação, mas a gente não pondera, a gente não pensa sobre o assunto. Então a gente apresenta para o Senhor, mas esquece de ponderar, de ficar na mente. É ficar ali na mente pensando sobre o assunto, até que o Senhor então se manifeste, colocando uma ideia na sua mente e tocando o seu coração. Essa é uma parte importantíssima. Pode ver, as revelações que você vê, por exemplo, na sessão 138, que é a sessão em que o presidente Joseph F. Smith recebe a revelação do mundo espiritual, se você notar ali, o que está acontecendo? Ele está estudando o Novo Testamento a respeito do mundo espiritual, e aí então ele começa a ponderar sobre aquilo, e ele queria entender melhor aquilo, quer dizer, o desejo, ele sabia que o Senhor podia responder, e ele começou a ponderar, a meditar, diz lá na sessão 138, que ele começou a meditar sobre aquelas coisas. Enquanto ele meditava, pensando sobre o mundo espiritual, ele teve uma visão. Então é assim que funciona. São esses 3 passos simples. Acreditar, desejar, acreditar e ponderar. O presidente Nelson continua: lembro-me de estar de pé ao lado de um paciente, ele é muito legal isso, ele diz, em uma sala de cirurgia, né, ele era cirurgião cardíaco, sem saber ao certo como realizar, olha só, ele já era um médico experiente, mas ele estava ali ao lado de um paciente sem saber ao certo como realizar aquele procedimento sem precedentes. E senti, olha só, fortemente o Espírito demonstrando a técnica em minha mente. Sensacional isso. Eu fico imaginando, né? Eu imagino a cena já, ele lá ali na sala de cirurgia fazendo isso. Então, pensa, é exatamente isso que acontece. Então, ele falou, o que eu faço agora? Ele perguntou para o Senhor, né? O que eu faço? O que eu devo fazer? Como eu devo agir? E aí, através do Espírito, o Senhor colocou na mente dele como ele deveria agir exatamente naquele procedimento. Isso acontece, pode acontecer em qualquer circunstância. Ele está contando de uma circunstância profissional. Então, o Senhor pode te ajudar em todas as áreas da sua vida, em todas as circunstâncias da sua vida. No pessoal, no profissional, no financeiro, no emocional, no conjugal e na educação dos filhos, enfim, no seu chamado na igreja. O Senhor se manifesta a você desde que você abra esse canal de conexão com Ele. Ele disse mais, ele disse assim, seja qual for o nosso chamado na igreja, podemos orar ao Pai Celestial e receber orientação e direção, ser alertados sobre perigos e distrações e ser capazes de realizar coisas que simplesmente não poderíamos fazer por nós mesmos. Se verdadeiramente recebermos o Espírito Santo e aprendermos a discernir e a entender seus sussurros, seremos guiados em assuntos grandes e pequenos. Isso aqui Puxa, eu separei essa parte porque muito me tocou. Porque, primeiro que o Senhor, ele diz que o Senhor quer revelar sempre a vontade dele para nós. Agora ele está dizendo que ele pode fazer isso em assuntos grandes e pequenos, em qualquer situação, em qualquer circunstância.
Às vezes, já aconteceu comigo, tenho certeza que já deve ter acontecido com você, você perdeu alguma coisa e você orou, falou, Senhor, preciso encontrar tal coisa, e você acaba o Senhor te levando para aquele lugar, você acha. Uma coisa aparentemente boba, né? Que não tem tanta importância, mas o Senhor, ele se importa com você. Ele quer te ajudar, ele quer te revelar, ele quer estar com você o tempo todo. Então, quando você recebe o dom do Espírito Santo, ou seja, depois que você é batizado, depois que você foi batizado, ou se você ainda não foi, quando você for batizado, você vai receber o dom do Espírito Santo, você vai ter o direito de ter a companhia constante do Espírito Santo, não de receber de vez em quando uma inspiração, de vez em quando um insight do Espírito, né? Um toque ali, o Espírito, não. Ter pequenas sensações do Espírito, não, ele está dizendo que você, depois que você recebe o dom do Espírito Santo, você pode ter constantemente, diariamente, em todos os momentos, a companhia do Espírito Santo, desde que você abra esse canal de conexão, desde que você deseje, que você acredite e que você pondere, o Senhor sempre vai revelar a vontade dele para você em assuntos grandes ou pequenos. Mas uma coisa importante é que eu queria enfatizar também é que ser capazes de realizar coisas que simplesmente não poderíamos fazer por nós mesmos. Então, como aconteceu ali com o presidente Nelson, que ele citou aquela experiência dele, em qualquer circunstância da nossa vida, a gente às vezes não sabe como fazer, mas ele coloca na sua mente como isso pode acontecer. Eu me lembro de uma vez em que eu sou presidente dos rapazes da STAC, nós íamos fazer uma pernoite com os rapazes, e durante todo o tempo em que eu estava preparando essa pernoite, o Senhor vinha me mostrando tudo que eu tinha que falar, que eu tinha que dizer, o que a gente tinha que cantar, quem que tinha que falar, enfim. O Senhor foi mostrando, sabe, ponto a ponto, tudo o que Ele queria que acontecesse, porque eu queria que Ele conduzisse tudo, né? Que o Senhor fizesse. Eu só estava ali para realizar, ser as mãos dele ali para fazer tudo. Entretanto, eu sabia que era ele que ia fazer. Eu queria que fosse ele, não queria eu, porque quem sou eu para tocar coração de ninguém? Eu não tenho essa capacidade. E eu queria muito que os nossos rapazes fossem impactados espiritualmente naquela pernoite. E o Senhor foi dando tudo como ele queria que acontecesse. Mas chegando perto, na semana, na verdade um dia antes da pernoite, eu moro em São Paulo, caiu uma chuva gigantesca, um dilúvio. E nós iríamos no dia seguinte para a pernoite. E o local é a propriedade recreativa da igreja, onde tem barro, tem lama, enfim. Eu pensei comigo, na minha incredulidade, eu pensei, orando, né, falando com o Senhor, falei, Senhor, eu acho que não vai dar mais. Acho que puxa, eu fiquei triste, né? Eu falei, com essa chuva, Senhor, não vai dar, não vai ter como fazer essa atividade. Não tem como. E eu estava orando dentro do carro, né? No carro, aquela chuva caindo em cima do carro. Eu falei, Senhor, não tem mais jeito. Aí eu falei, mas Senhor, o Senhor me mostrou tudo, eu não estou entendendo o que está acontecendo. O Senhor disse cada coisa que ia acontecer, da forma como o Senhor gostaria. Está tudo preparado, tudo já organizado. E agora essa chuva vai atrapalhar tudo. É um acampamento, né? Era com barracas. Num lugar que era um lugar muito bom, mas que com chuva pouco iria se aproveitar. E toda vez que eu penso nisso, eu choro, eu sou chorão mesmo, mas eu me lembro do Senhor falando na minha mente e no meu coração. Naquela hora, o Senhor disse, quem fez a chuva? E naquela hora eu comecei a chorar. Por causa da minha incredulidade, por causa da minha pouca fé. E aí eu percebi o quanto eu sou fraco. E é legal a gente receber revelação, porque a gente começa a entender qual o nosso tamanho.
como eu comecei a entender o quanto eu era pequeno, o quanto eu sou pequeno diante da grandeza, da grandiosidade do Senhor e do seu poder, do seu amor. E aí ficou na minha mente aquilo: quem fez a chuva? Não sou eu? Só segue em frente com o programa. E aí, incrivelmente, aconteceu tudo da forma como ele queria que acontecesse. Tirei uma foto com o presidente da estaca naquela, com o sol em cima de nós. Tiramos aquela foto e eu guardei ela como uma lembrança de que quem fez a chuva, como ele disse para Moisés, quem fez a boca do homem quando Moisés achou que não poderia falar com o faraó. O Senhor comanda tudo, Ele é o dono de todas as coisas. Enfim, eu queria só citar esse exemplo para mostrar que Ele revela e Ele em nossos chamados na igreja, enfim, quaisquer situação, sejam elas grandes ou pequenas, em coisas que nós não iríamos poder fazer. Eu não poderia chegar para a chuva e falar: chuva, para. Mas ele podia. E ele fez. Então é assim que funciona com o Senhor. Nesse discurso, o presidente Nelson citou Joseph Smith, que Joseph levou, né, a sua pergunta para o Senhor, e perguntando, né, a que igreja deveria se filiar, e nessa procura pessoal, os céus se abriram. E de igual modo, o presidente Nelson diz, de igual modo, que suas buscas vão abrir para vocês? Que sabedoria lhes tem faltado? O que vocês sentem uma necessidade urgente de saber ou de entender? Sigam o exemplo do profeta Joseph Smith. Encontrem um lugar calmo onde possam ir regularmente. Humilhem-se diante de Deus. Abram seu coração para seu Pai Celestial. Voltem-se a Ele para obter resposta e consolo. E assim é que acontece. Então faça isso. Ele cita outras coisas maravilhosas no discurso todo, né? Mas ele disse uma coisa aqui que me chamou muita atenção. Ele disse assim: ore em nome de Jesus Cristo sobre suas preocupações, seus medos, suas fraquezas e os anseios de seu coração. E então escutem. Escrevam os pensamentos que vierem à sua mente, registrem seus sentimentos e prossigam de acordo com as ações que forem inspiradas a realizar. Então não é só receber a revelação, é seguir exatamente como o Senhor quer que você faça. E aí vem a parte que me chamou muita atenção no discurso dele. Ao repetirem esse processo dia após dia, mês após mês, ano após ano, crescerá em vocês um princípio de revelação. Isso para mim foi de uma força, me tocou de uma força, porque ele está dizendo o seguinte: não é só de vez em quando que a gente tem que ter revelação, uma vez por ano, nem uma vez por mês. Ele está dizendo, olha, todo dia você pode repetir esse processo de ter revelação. Você pode receber revelação todos os dias. Em muitos momentos durante o dia, você pode ter a companhia do Espírito o tempo todo. E o Senhor pode estar falando com você o tempo todo. É isso que Ele deseja. Não é... Olha que coisa, o Senhor deseja, Ele falou isso no início, eu li para você aqui. Então, o que precisa acontecer na nossa vida, na sua vida? Crescer um princípio de revelação. Dia após dia. Deixa esse princípio se desenvolver na sua vida. E aí ele disse algumas outras coisas muito interessantes em todo o discurso. Mas ele disse que nós precisamos nos banquetear, né, com as palavras de Cristo, especialmente o livro de Mórmon todos os dias. Temos que nos dedicar ao tempo de história da família, temos que buscar pureza para poder
ter a obediência exata, ele diz aqui, e a busca sincera de se banquetear diariamente com o livro de Mórmon, especificamente ele fala, vai abrir essa conexão com o Senhor. Ele diz aqui, certamente haverá momentos em que vocês sentirão que os céus estão fechados, mas prometo que ao continuarem a ser obedientes, expressando sua gratidão por todas as bênçãos que o Senhor concede, e ao honrarem pacientemente o tempo do Senhor, isso é importante, porque nem todas as revelações vêm de imediato, elas vêm no tempo do Senhor, da forma como o Senhor deseja, e a forma como o Senhor deseja vai ser sempre o melhor para nós. Então, se você honrar pacientemente o tempo do Senhor, vocês receberão o conhecimento e a compreensão que procuram. Vocês receberão todas as bênçãos que o Senhor tem para vocês, até mesmo milagres. É isso que a revelação pessoal fará por vocês. Milagres. Eu acho... nossa, isso é muito, muito importante na nossa vida. É maravilhoso isso, né? Mas tem algo que eu gostaria de focar aqui para terminar, que ele chama a atenção de todos nós a respeito. Ele falou tudo sobre revelação, ele ensina como fazer revelação, como ter revelação. Ele explica tudo isso, como funciona, mas ele diz uma coisa agora, uma exortação, que eu gostei muito. Ele disse, vejo o futuro com otimismo. Ele será cheio de oportunidades para que cada um possa progredir, contribuir e levar o evangelho a cada canto da terra. Mas também não sou ingênuo quanto aos dias que estão por vir. E nós estamos vivendo. Ele falou, esse discurso foi há quase 5 anos atrás. Vivemos em um mundo complexo e cada vez mais controverso. A disponibilidade constante das mídias sociais e de notícias 24 horas por dia nos bombardeia com mensagens implacáveis. Agora vem a parte importante. Se quisermos ter a esperança de filtrar as diversas opiniões e filosofias dos homens que atacam a verdade, precisamos aprender a receber revelação. Mas nos dias que estão por vir, não será possível sobreviver espiritualmente sem a orientação, a direção, o consolo e a influência constante do Espírito Santo. Olha isso. Então ele está dizendo, não será possível sobreviver espiritualmente sem a orientação. Então ele fala 4 coisas: orientação, direção, consolo e influência do Espírito Santo. Nós precisamos dessas 4 coisas. Porque o Espírito Santo faz essas 4 coisas. Então, o que nós precisamos? Ter o Espírito Santo conosco o tempo todo. Que nos liga ao Pai Celestial, que nos conecta com Ele. E então ele disse, meus amados irmãos, olha só o que ele diz, meus amados irmãos e irmãs, imploro para que aumentem sua capacidade espiritual de receber revelação. Escolham fazer o trabalho espiritual necessário para desfrutar do Espírito Santo e ouvir a voz do Espírito com mais frequência e de modo mais claro. Então veja que interessante. Aumente, ele está dizendo imploro. Quando um profeta fala imploro, eu suplico, às vezes o presidente Monson fez muito isso, e o presidente Nelson tem feito isso com muita frequência. Ele tem usado esse termo, que quando ele fala isso, para mim me toca muito, porque é um anseio não dele só, mas principalmente do Senhor. O Senhor anseia para que a gente aumente a capacidade espiritual de receber revelação. Ele anseia por nos revelar a sua vontade. Então, que nós possamos, que você possa, e eu, desenvolver cada vez mais isso.
E eu peguei para mim, sabe, esses ensinamentos aqui do presidente Nelson para aplicar na minha vida. E eu tenho tido diversas experiências com revelação na minha vida. Agora no FSY, como foi há pouco tempo, lá nós sentimos a presença do Senhor constante. Entre nós, entre a juventude, o Senhor estava presente lá de uma forma de que quase nós podíamos tocar o Senhor. Tão forte que nós sentimos a presença do Senhor lá. Isso é o que o Senhor deseja para você. Quando você precisar dele, só o busque. Lembre-se dos 3 passos que você deve desejar, acreditar e ponderar. E você vai então receber as respostas que você precisa, o consolo que você precisa, a força que você precisa, o entendimento que você precisa para levar a sua vida adiante. Te vejo no próximo vídeo.